Em Campinas, como não existiam colégios e escolas, alguns padres e leigos com alguma instrução começaram a oferecer o ensino de primeiras letras para os cidadãos. Em 1837, a educação passou a fazer parte da elite campineira e passou a existir a defesa de educação para todos, tanto para filhos daqueles que detinham o poder, os barões de café, como para o restante da população. Em 1902, a maior parte das escolas de Campinas eram isoladas, possuindo apenas um professor que trabalhava com diversas séries. O primeiro grupo escolar estadual construído em Campinas foi Francisco Licério, inaugurado em 7 de fevereiro de 1897. Em 1907, a rede pública municipal contava com 17 escolas. Nas décadas seguintes, com o aumento da demanda, o número de alunos e escolas foi sendo progressivamente ampliado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Giro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço correr com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, transformando a imensa curva. Norte e sul vão com ela, viajando o Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela do navegante, é tanto céu e mar que não deixa azul. Meu nome é Cláudia Martelli, eu sou professora dessa escola, dessa unidade escolar, Norberto de Souza Pinto. Essa foi a primeira e única escola, faz 17 anos que eu dou aula aqui. Felizmente eu tive a felicidade de fazer uma parceria com a Unicamp, Unicamp Escola Pública, que nós conseguimos então um projeto financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa. Por esse motivo nós temos esse laboratório e nós vamos trabalhar hoje com os alunos também com esse laboratório. A tecnologia hoje é muito importante. A escola não pode se distanciar da tecnologia. Nós, professores, nós devemos unir sempre a tecnologia à educação, porque senão a escola fica ultrapassada, fica desinteressante para os alunos. O uso do celular, o uso do computador, porque os nossos alunos são de uma geração que eles têm mais contato com a tecnologia, com a informática e tal, e nós, professores, estamos um pouco mais distantes. Então, esse distanciamento não pode acontecer. É muito importante que o professor interaja com o aluno e o aluno interaja com o professor nessa parte de tecnologia. Então, tem que ser mais um recurso, mais um instrumento para que a escola seja interessante. O que nós não podemos deixar a escola desinteressante para o aluno, porque senão isso gera indisciplina. E isso é um grande problema nas escolas públicas, a indisciplina. Chamo Andréa Silvia de Almeida Marques. Me formei em 1986 no magistério. Estou nessa instituição desde 1987 como professora. Trabalhei em todas as séries praticamente. Hoje estou mais focada no 4º e 5º ano com matemática e ciências. Quando a gente pensou em montar um projeto, eu sentei com a psicóloga, a gente tinha um intuito. Na verdade, assim, as aulas de música não foram jogadas, elas estão atreladas com as outras matérias. Então, quando eu cheguei para cá, nós não temos nota, então já facilita bastante esse trabalho que a gente faz. Uma vez que eu não tenho nota, eu tenho uma avaliação do comportamento. Aí eu cheguei aqui
e fui dar aula para as quintas e sextas séries. Aí eu tive uma grande surpresa. Para mim, muitos alunos não sabem mexer no computador. A geração da informática é a geração Y que sabe tudo. Não é verdade. Nós temos os muito curiosos e nós temos aqueles que têm medo. Então, a minha primeira barreira aqui foi isso. As minhas aulas, felizmente, elas são muito diferenciadas. Eu considero aulas diferenciadas. Eu nunca fico sentada numa sala de aula. O meu ambiente é isso, né? Então, o tempo todo eu desafio meus alunos para descobrir, para buscar conhecimento, para atraí-los. Então, as aulas de química, com esse ambiente, graças a essa parceria Unicamp, escola pública, com o financiamento da FAPESP, eu considero minhas aulas interessantes, atrativas, tanto para mim como para meus alunos. Uma coisa importante também, olha, o que os professores têm que pensar. Os alunos ficam aqui em média 3 anos. Nós, professores, ficamos aqui em média, no mínimo, 25 anos. Eu pergunto, quem tem que ser feliz? Os professores ou os alunos? O interessante seria que todos fossem felizes, mas nós, professores, nós temos que ser felizes durante 25 a 30 anos, porque senão a nossa vida profissional vai tornar um inferno, né? Então, essa relação de aula interessante, eu dou uma aula interessante tanto para mim, primeiro uma aula interessante para mim, que eu gosto, que eu me dou bem, e depois uma aula interessante para os alunos. Eu senti que as crianças estavam pedindo mais, então eu fui buscar alternativas para isso. Então, assim, eu pedi televisão para minha sala de aula, então eu tenho televisão, eu trago meu note, né, e com eles, assim, a gente vai procurando vídeos, eu vou preparo antes, né, as aulas, e assim, eles também dão ideia do que fazer, então a gente vai buscando, vamos procurando. Então eles estavam encantados com a história do vídeo postado na internet, para nossa alegria. Ah, lindo, maravilhoso. Beleza. Então vamos fazer um trabalho sobre Luiz Gonzaga no mesmo esquema. Então nós vamos fazer um clipe e vamos trabalhar. A 7ª e 8ª série eles vão trabalhar. A 7ª nós vamos filmar na sala de aula e a 8ª me traz o clipe pronto. Quem quiser já postar no YouTube pode postar, tal. A gente fez todo o caminho, desde criar conta, utilização do Movie Maker. A gente usa o Movie Maker por causa do problema de instalação nas máquinas, tal. E a gente trabalha com outro software que chama Cyberlink, que é um softwarezinho de edição. E dentro das aulas de música a gente usa isso. Então agora nós estamos, dentro desse projeto é isso, estamos montando um videoclipe, como foi, eles ficam encantados com esse acesso que a internet pode dar. Mas aí a gente tem que saber usar e trazer isso de volta para dentro da escola. Então foi quando eu vim dar aula aqui de 5ª a 8ª série, eu não sabia o caminho. Eu vou dar aula de música, vou ensinar um instrumento? Não, hoje não existe mais. Então eu acho que a educação está precisando assim, ser assim, mudada, valorizada, ter um incentivo maior para chegar a essas crianças. Porque hoje em dia, assim, eu acho assim, que a tecnologia, todas as crianças, a maioria, né, não todas, mas tem acesso a iPad, a iPhone. Então eu acho assim, e eles têm muito acesso às redes sociais. Então eu acho que você tem que estar trabalhando junto e fazer desse uso um uso que traga o aprendizado, o respeito, tudo com a criança. Eu acho que você trabalhando dessa maneira, você chega a alguma coisa. No começo do ano eu estava na Unicamp e entrou uma aluna na Unicamp e falou assim: olá professora, tudo bem? Eu falei assim: não, aqui eu não sou docente, eu sou química. Não, a senhora foi a minha professora. A senhora foi minha professora de química no ensino médio e por causa disso, o que aconteceu? Hoje eu faço doutorado em química porque as suas aulas foram maravilhosas e eu gostei muito. Então, graças à sua atitude, às suas aulas, eu me apaixonei por química e hoje eu tô uma doutora, praticamente eu vou defender minha tese, ela falou, o mês que vem, e eu vou ser uma doutora. Mas teve uma vez que um aluno meu veio com o caderno todo sujo, com a lição toda suja. Eu olhei aquele caderno e falei, nossa, arranquei a folha. Aquela criança olhou pra mim e começou a chorar.
Aí, na hora, cortou meu coração. A partir daquele dia, eu peguei e falei assim, nunca mais na minha vida eu faço isso. Porque eu senti assim, o desespero dele, assim, a hora que ele viu tirar a folha dele, ele pensou, eu imagino que ele pensou assim, nossa, eu tenho que fazer tudo de novo, né? Refazer tudo que eu fiz com a dificuldade. Então eu falei assim, nunca mais. Eu acho que a partir daí eu mudei muito. Então eu vi muito o lado da criança, a dificuldade que a criança tem. E assim, foi um amadurecimento muito grande. Eu me chamo Genina, sou a diretora da escola. O meu cargo enquanto diretora aqui nessa escola já tem 6 anos. O que impede que a aprendizagem ocorra realmente de fato, eu acredito que seja as relações interpessoais, as relações humanas. Isso interfere assustadoramente na aprendizagem. Talvez a palavra que represente o significado hoje da educação seja o déficit. Então a educação realmente passa por um momento de crise, de um déficit bem forte, principalmente em relação às novas tecnologias. Acho que a educação hoje ela precisa ser cuidada e tem que ser orientada, né, de forma geral no Brasil. Mas eu acho que ela está desenvolvendo cada vez mais uma tecnologia de ponta, onde você vê hoje que tem várias faculdades à distância, universidades. Hoje tem a primeira universidade no estado de São Paulo, que vai ser a universidade que o mundo inteiro vai, através dessa universidade, vai se comunicar. Então eu vejo isso, que a gente tem que usar os recursos e usar o profissional. Jamais o professor vai deixar de existir. Eu acho que o profissional ele é extremamente importante para ser o vínculo dessa informação, desse conhecimento e essa transformação. Se o profissional não orientar esses alunos, a educação vai se perder. Então talvez um dos maiores conflitos nossos dentro da escola seja esse conflito de gerações entre os professores e a ideologia que a escola ainda prega, que é tradicional, e o grupo de alunos que vem com uma ideia de comunicação, de interação bem mais dinâmica, bem mais atual. Então talvez o nosso principal problema seja esse choque de ideologias, principalmente quanto à comunicação. A música é minha parceira. Eu estava enfrentando um problema muito grave, assim, de indisciplina. Os professores não estavam conseguindo dar aula numa sala. E os meninos, eu fui numa série e eles disseram assim, a nossa sala é considerada a pior sala da escola e nós somos considerados analfabetos. E aquilo foi uma violência muito grande. E além das salas de aula, a gente tem laboratório de ciências, tem laboratório de informática, a gente possui uma sala também alternativa que a gente tem aulas de música, né? Tem o ginásio de esporte, onde acontece bastante atividades da escola. Tem as salas de balé, que a gente também usam para algumas atividades com as crianças. Hoje a escola tem um espaço bem grande e amplo, né? Ao mesmo tempo que nós temos um laboratório de ciências, que é um dos mais equipados da cidade, também a nossa escola, quanto à estrutura física do restante do prédio, é defasada. A gente tem uma escola muito ampla, muito aberta, e por conta da falta de segurança, bem suscetível aos problemas externos que acabam acarretando dificuldades para a gente no período, principalmente noturno. Comecei a cantar um rap para eles, e eles iam completando, né? E o rap foi inventado na hora. Vocês estão aqui, não pode ficar, não fiquem desanimados, que nós vamos mudar, todo mundo irá cooperar, mas é importante ter, eles diziam, respeito, né, dona Geni, em primeiro lugar. E o respeito só vai acontecer se eu tomar a iniciativa e todo mundo. Mostrei um aluno, está envolvido com você. Aí a classe toda falou você, sabe?
Aí eu fiquei feliz. Química transforma materiais, né, para o nosso conforto, para o nosso uso, para a nossa saúde. E o professor de química também transforma pessoas. Então essas são as compensações que nós temos. Então eu acho que assim, um crescimento muito grande, né? Assim, no decorrer de 25 anos, que hoje eu estou com 25 anos de carreira. E eu acho que eu me tornei uma pessoa muito melhor. Minha vida, hoje eu não consigo mais viver. Eu acho que eu posso viver sem tocar, posso viver sem a minha empresa de som, mas não posso viver sem dar aula. Quero falar de uma coisa. Adivinhe onde ela anda. Pode estar dentro do peito. Caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu